Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Durante a 54ª Assembleia Geral da CNBB foi divulgada uma nota sobre o momento atual do Brasil. O que diz essa nota, Dom Tomé? Então, a 54ª Assembleia terminou na sexta-feira passada. Foram 12 dias de trabalhos intensos, abordando diversos assuntos, como a missão dos leigos, o momento nacional que nós estamos vivendo, também questões de ordens internas da Igreja, e chama-nos a atenção uma declaração que a Conferência dos Bispos publicou, tomando uma posição diante do momento nacional crítico que nós estamos vivendo no Brasil. Eu chamaria atenção para 2 pontos. Primeiro, a constatação dos bispos brasileiros de que aqueles que mais sofrem com a corrupção são as pessoas empobrecidas, pois o dinheiro que deveria ser utilizado para obras sociais, para habitação, para saúde, acaba caindo na mão de terceiros e assim não cumprindo a finalidade dos impostos que os cidadãos pagam. E quem sofre mais, com a consequência da ampla corrupção, são de fato os empobrecidos. E a nota, ela cita uma palavra do Papa Francisco, que diz que os empobrecidos são os mártires da corrupção. E este é um fato importante que a gente tem que olhar, porque às vezes a gente fala em corrupção, a gente pensa que isto não afeta a população de modo geral. Não, afeta sim. O dinheiro que é roubado, o dinheiro que é desviado, ele é do Estado ou das estatais, ele deixará de cair onde deveria ser investido para o bem da sociedade, sobretudo em habitação, saúde, educação e assim sucessivamente. O segundo ponto que eu gostaria de destacar desta nota é que os bispos têm consciência que o Brasil precisa passar por uma ampla reforma política. O impeachment que está a caminho é um elemento, mas que não vai resolver a situação estrutural do país. Isto é, os bispos compreendem que o problema do país não está só numa pessoa, ou num grupo de pessoas, ou num grupo de partidos políticos. Há um problema político estrutural que, se não for resolvido através de uma ampla reforma política, o Brasil não dará os passos que precisa dar para progredir, para ir adiante e para que os cidadãos e cidadãs vivam tranquilas, serenamente, como filhos e filhas de Deus, tendo tudo aquilo que é necessário para uma digna sobrevivência. Então é preciso que nós, que fazemos parte da sociedade civil, nós os eleitores, cidadãos e cidadãs, possamos de fato acompanhar e pedir aos governantes, sobretudo neste caso ao Legislativo, aos deputados federais e aos senadores, que comecem de fato a realizar uma reforma política ampla, profunda e que seja discutida com toda a sociedade, para que reformando a política ela possa ser um ponto de equilíbrio com o lado ou com a economia, e assim política e economia juntas possam propiciar o desenvolvimento e a situação de bem-estar que todos os brasileiros merecem e precisam. Eu destacaria hoje esses dois pontos para que a gente pudesse refletir e pensar juntos. E você pode ter acesso a essa nota da CNBB, basta acessar o site da CNBB ou também o site da Diocese de São José do Rio Preto, que você vai encontrar a íntegra desta nota, dessa declaração. Tá certo, Dom Tomé. Só para encerrar, nessa nota, em nenhum momento a CNBB se posicionou contra ou a favor do impeachment da Dilma, né? Não. A CNBB, ela, me parece que no número 6 da nota, se não me falha a memória, estou sem ela diante dos meus olhos, ela diz que as instituições da sociedade brasileira são instituições sólidas
e que estas instituições devem fazer aquilo que está previsto na Constituição brasileira. Quer dizer, há uma compreensão de que o impeachment ele está previsto na Constituição. Então não é um golpe, é um instrumento próprio da sociedade brasileira e um instrumento legítimo. Agora, a condução ou não do impeachment e o modo da condução do impeachment, os bispos acham que a igreja não deve se pronunciar, que as leis são claras, as instituições são sólidas, que aquilo que deve ser feito, mas não emitimos nenhum juízo de valor ideológico ou de outra natureza. Nós compreendemos que isso é algo da sociedade civil e o Brasil está amadurecido para que possa dar os passos previstos na Constituição. Tá certo, então, Dom Tomé, obrigado pela participação, um forte abraço e até amanhã. Um abraço e nos encontramos amanhã nesse mesmo horário.